transbordar. Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez, se assente. Amém. Amém. Você está na casa do seu Pai, meu irmão. O lugar que você tem mais intimidade na face dessa terra é na casa do seu Pai. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos, olha isso. Aplauda os voluntários dessa igreja em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Deus é fiel, irmãos. Glória a Deus por cada pessoa que serve na casa do Senhor. Nós temos visto a mão do Senhor sobre este lugar. Nós temos experimentado a mão do Senhor nesse lugar todos os dias, e pessoas têm vindo com o coração aberto para servir, para fazer a obra de Deus. Não é só trazer a mesinha com um copo d'água para o pastor, não é só isso. É serviço, é estar diante do Senhor, fazendo aquilo que Ele propôs no coração dEle. Porque pode até parecer que é coisa de gente humana e etc, etc. Mas a verdade é que, mesmo que seja levar um copo d'água para alguém, independente seja o pastor ou não, você está servindo essa pessoa. E a palavra de Deus vai dizer que quando nós servimos aos outros, nós recebemos um galardão no céu. Irmãos, isso é sério, isso não é brincadeira. Quando nós servimos os outros, nós recebemos galardão no céu. Amém? Deus é fiel, Deus é fiel. Está chovendo, gente. Tem 2 dias que está chovendo em São Diego. Isso é novo para mim, glória a Deus. Eu estou assim, Jesus, de onde saiu essa chuva? Eu cheguei aqui há 9 meses e confesso para vocês, assim, eu até vi uma lubrininha, como diz lá em Minas, né, uma lubrininha. Mas tem 2 dias que está lubrinando o dia inteiro. Eita! A coisa está ficando diferente. É chuvas de bênçãos, é chuvas de bênçãos. A terra precisa da chuva. Nós somos a terra, irmão. Nós precisamos da chuva de Deus. E chuva representa o Espírito Santo. Águas representam o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Assim como a terra precisa da chuva. Amém? Glória a Deus que está chovendo. Vai prosperar muito essa terra aqui. Em nome de Jesus. É isso que a chuva vem para nos ensinar. É isso que a chuva vem para nos mostrar. Glória a Deus. Quem está preparado para viver um final de semana cheio da bênção do Senhor? Irmãos, domingo vai pegar fogo esse lugar aqui, hein? Prepare-se, prepare-se. Domingo vai pegar fogo esse lugar aqui. Fogo do céu, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai descer fogo do céu nesse lugar aqui domingo, irmão. Mas eu queria entrar na palavra contigo, sem mais delongas, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Se você pode, abra sua Bíblia aí. Quem ainda carrega Bíblia de papel aí, Bíblia física? Cadê os crentes remanescentes dessa casa, irmãos? Meu Deus. A tecnologia veio para facilitar, né, irmãos? Ó, a Bíblia está aqui. Mas sabe o que é mais importante? A Bíblia estar aqui. Não adianta nada você ter ela no telefone, você ter ela no papel, mas não ler a Bíblia. Quero te encorajar a não somente abrir o Salmo 23 lá e deixar a Bíblia aberta num cantinho, até porque a Bíblia aberta num cantinho lá no Salmo 23 não vai fazer diferença nenhuma, essa é a verdade. Ela é a palavra de Deus, mas ela foi feita para ser executada, ela não foi feita para ficar guardada. Antigamente tinha muito disso, né? Você chegava na casa de uma pessoa, estava lá a Bíblia aberta no Salmo 23, você passava o dedo assim, vinha aquela camada de pó. Não adianta nada, irmão. O segredo é ler a palavra de Deus. É através de ler a palavra de Deus que nós vamos ter fé. A Bíblia diz isso. A nossa fé é expandida, é aumentada quando nós entramos para dentro da palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós jejuamos. E eu quero te encorajar a abrir essa Bíblia todo dia, mesmo que seja no telefone, mesmo que seja ela física, independente. Abrir todos os dias e ler, pelo menos um capítulo da Bíblia. Vai ter dia que você vai ler Salmo 117, que são 2 versículos só, mas tem dia que você vai ler Salmo 119, que são não lembro nem 180 vezes, 100 e tantos versículos, não lembro nem quantos que é. Mas a verdade é que nós vamos ler, nós vamos praticar a palavra de Deus, amém? E essa igreja aqui é a igreja da palavra, irmão. Nós vamos executar a palavra todo dia, vai ter pregação, 150 versículos, meu Deus, olha isso, hein?
nesse dia aí você tem que estar de folga. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, já brinquei demais. Vamos para a palavra. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Filipos, olha que interessante. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha que interessante, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Feche seus olhos, em nome de Jesus, assentados como vocês estão. Deus, obrigado, Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por essa chuva maravilhosa que está caindo sobre a nossa cidade. Nós sabemos, Deus, que chuva é sinal de que a prosperidade virá, Pai, porque os teus celeiros transbordarão. Deus, nós veremos, Deus, as plantas, Deus, frutificando. É através da chuva, Pai, que o Senhor faz todas as coisas. Obrigado por tudo, Jesus, que o Senhor tem feito em San Diego, nessa cidade maravilhosa. Agora eu peço ao Senhor que abra a porta da palavra, para que nós possamos, Deus, desfrutar daquilo que o Senhor nos deu, de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava estudando um pouquinho na terça-feira. Estou criando o hábito de praticar a palavra enquanto eu caminho na esteira. E eu comecei a caminhar e Deus começou a falar no meu coração. Eu sempre costumo colocar uma pregação, às vezes até duas, quando eu estou caminhando na esteira. E nessa terça-feira eu senti algo muito, muito interessante de Deus acontecendo no meu coração. Eu comecei a ouvir a mensagem e Deus falou, desliga. Eu falei, Deus, mas é a sua palavra. Deus falou, desliga, e eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo e dessa vez não vai ser através do YouTube, não vai ser através de um Spotify, não vai ser através disso. Eu quero falar ao seu coração. E eu, amém, Deus. E eu desliguei. E veio esse versículo ao meu coração. Confesso para vocês que eu me assustei. Eu me assustei quando Deus falou comigo sobre perda. Mas por que, pastor, que você se assustou? Porque muitas das vezes nós ouvimos pregações que o pastor vai falar assim, aceita Jesus e sua vida vai ser boa demais. Você não vai ter mais problema nenhum. Aceita Jesus e a cruz vai ficar para trás e você vai seguir em frente e você vai ser abençoado e todas as coisas da sua vida vai dar certo. E aí você levanta a mão. Então, só que depois as coisas acontecem diferente. E você começa a desanimar mas o pastor falou que eu só ia viver bênção a partir de hoje. E a minha vida tem sido altos e baixos, altos e baixos. Nem todo dia é tão bom, nem todo dia é tão ruim. E aí eu comecei a me pegar assim, imaginando o porquê de Paulo dizer a Filipenses que ele preferia perder todas as coisas do que ficar sem Cristo. Para ele era mais importante estar com Cristo do que ter qualquer outra coisa na vida dele. É isso que ele está dizendo aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. E o interessante é que todos nós temos necessidades, amém? Todos nós precisamos de alguma coisa. Tem dia que você vai precisar de pegar um táxi para ir para algum lugar, tem dia que você vai, e etc, etc. Nós precisamos comer, então nós precisamos de comida, você tem necessidade por isso. E é automático, é a vida. As necessidades, muitas das vezes, falam muito alto para nós. Muito alto. E, por incrível que pareça, pode parecer que a gente caminha por um país que é mil maravilhas. E os Estados Unidos é bênção, irmãos. Essa terra aqui é a terra que mana leite e mel. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi uma palavra sobre oportunidade. Eu ouvi que esse era o país da oportunidade. E eu agarrei essa palavra para mim. E é verdade. Estados Unidos é o país da oportunidade. E glória a Deus por isso. Mas mesmo aqueles que desfrutam das maiores oportunidades nesse país, também têm falta de alguma coisa algum dia. Ah, não, pastor. O presidente não tem falta de nada, ele tem tudo na mão dele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ele também tem falta de alguma coisa. Seja saúde,
Finanças eu sei que não. Mas na saúde, com certeza ele pode precisar de alguma coisa. E assim como eu e você, ele é um ser humano normal. E ele pode precisar de algo também. Imagina o maior homem do mundo passando por um problema de saúde. O que ele vai fazer? Ele tem todos os médicos ao redor dele, mas ele ainda precisa de alguma coisa. Sabe o que eu entendo disso? É que Paulo estava dizendo que ele poderia perder a saúde, que ele poderia perder todas as finanças, que a família dele podia deixar ele, mas mesmo assim ele ainda preferiria Cristo. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo para os filipenses. Mas muitas das vezes nós estamos mais focados no que Deus pode nos oferecer do que em conhecer a Ele. E eu quero contar, eu queria deixar para o final, para ser segredo o tema dessa mensagem. Mas o tema dessa mensagem é a coisa mais importante da minha vida. Você sabe o que é a coisa mais importante da sua vida? Não é a sua saúde, não é o seu dinheiro, não é a sua família. A coisa mais importante da sua vida, e eu vou revelar esse segredo para você, é conhecer a Cristo. A coisa mais importante da sua vida é conhecer a Cristo. Não tem nada que eu possa fazer que seja mais importante do que conhecer a Cristo. Paulo vai nos ensinar que é mais importante conhecer a Cristo do que qualquer outra coisa através desses versículos. Sabe por quê, irmão? Porque nós podemos viver qualquer milagre, nós podemos viver abundância em qualquer área, mas se nós não conhecemos a Cristo, de nada vale. De nada vale essa vida se nós não conhecemos a Cristo. Porque se nós hoje entregarmos tudo, nós morrermos, o que vai ser amanhã? Para onde nós iremos? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Esse é o tema que eu quero falar com você nessa noite. Porque nós vivemos milagres. Nós vivemos sinais e maravilhas, mas sem conhecer a Cristo de nada vale. E o primeiro tema que eu quero falar com você nessa noite é sobre milagres. Nem todo milagre salva, mas todo salvo já experimentou milagre. Nem todo mundo que experimentou milagre vai morar no céu, mas quem vai morar no céu já experimentou milagre. Você entendeu o que eu estou falando? Você está aqui comigo? Muitas das vezes nós experimentamos sinais, maravilhas, a gente vem cá para a vigília e é reteté e tudo mais, mas isso não vai nos levar para o céu. O que vai nos fazer ter um encontro real com Cristo depois da nossa morte, depois da vinda de Jesus, é conhecer a Ele diariamente. Ah, pastor, eu já fui curado, eu tinha câncer e eu fui curado, pastor, tem metástase, já estava para ir embora. Isso não é sinal de salvação. Mas como assim, pastor, um milagre desse tamanho na minha vida? Irmão, milagre não é salvação, mas salvação é milagre. Você consegue entender isso aqui? O maior milagre que uma pessoa pode passar por ele é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E Paulo está dizendo isso com todas as letras, com letras garrafais, como diz, para ficar mais bonito. Paulo está dizendo isso. Eu posso ter todas as coisas, mas eu as considero como perda, eu as considero como esterco. Olha o que Paulo está comparando, irmão. Paulo está comparando com esterco, todas as coisas que ele tem perto da salvação que Deus pode dar a ele. Muitos pediram milagres a Jesus, e Jesus fez milagres, mas nem todos que receberam o milagre permaneceram com Jesus. Pastor, como assim? Vou te mostrar. 10 leprosos pediram ao Senhor, Deus nos cura, nós temos lepra. Quantos voltaram para agradecer? Um volta para agradecer. Um dos 10 reconhecem que Jesus não era só o Salvador, ele também era Senhor. Um deles reconhece. E é interessante a gente ver, pastor, é só questão de ingratidão. Não, não é só questão de ingratidão. E eu posso te provar. 10 homens inteligentes vivem milagre de Deus. Irmão, você não tem noção. Um leproso tinha que viver fora da cidade, ele não podia entrar dentro da cidade. Ele não tinha honra, ele não podia viver como uma pessoa normal.
mas Jesus os cura. E um somente volta a agradecer ao Senhor. Esse que volta a agradecer ao Senhor é aquele que reconhece o senhorio de Cristo, que Jesus não era somente um salvador, não era somente um curandeiro que estava passando por ali, ele era real. Ele é a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio para nos salvar. Ele é o único que reconhece isso. Vou te dar um outro exemplo. João capítulo 6, versículo 26 e 27, vai nos contar a história de uma multidão que foi alimentada por Jesus. Uma multidão que foi alimentada por Jesus. Sabe o que aconteceu com essa multidão? A maioria se foi. A maioria não permanece com Cristo após isso. A maioria deixa Jesus e vai. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Muitos de nós que estamos dentro da igreja, estamos simplesmente querendo ser alimentados, simplesmente vem a nós, vem a nós, vem a nós. Nós não queremos entender o Senhor Deus como o nosso Salvador, como o nosso Senhor. Nós simplesmente queremos ser alimentados. Pastor, que palavra dura. É verdade, irmão, a maioria do povo que vem para a igreja simplesmente traz a ideia de chegar na igreja, bater o cartão, ok, já cumpri meu compromisso semanal, está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada, eu já vou para o céu. E não é assim. Paulo está dizendo para nós que eu posso viver todos os milagres, eu posso viver todas as coisas, mas se eu não o conhecer, eu perdi a minha vida. E eu sempre ouvi o meu pastor pregar, quando eu era jovem, né? Como diz o próprio Paulo, já fui moço, já fui moço, lá atrás. Mas ele falava o seguinte: nós, como seres humanos, nós queremos simplesmente o pão de cada dia. Nós não queremos o vosso reino. Muitas das vezes nós somos assim. Nós pegamos aquela parte da oração que fala sobre o pão, que venha a nós o vosso reino, mas a tua vontade não, deixa a minha vontade. Muitas das vezes nós trabalhamos dessa maneira e infelizmente, irmão, deixa eu te contar um segredo, não é assim. Não é dessa maneira que nós vamos conquistar o céu, não é dessa maneira. Nós temos que entender que Ele vai suprir as nossas vidas a partir do momento que nós conhecemos a Ele. Ele faz sobre nós, Ele traz bênçãos sobre nós quando nós o conhecemos. Você está no Vision Night, amém? É noite de visão, é noite de abrir a nossa visão para entender que nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais e mais e mais aquele que vive e reina, aquele que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Mas vou te dar um exemplo mais conhecido ainda, o irmão Judas. Aquele ali, irmão, meu Deus. Aquele ali literalmente só queria ver milagre. E a gente vai usar essa experiência de Judas por todos os lados. Judas, ele andou com Jesus, Judas, ele viu milagres, mas Judas não conheceu Jesus de verdade. Pastor, mas Judas estava lá do ladinho de Jesus. Judas não conheceu Jesus de verdade. Por quê, pastor? Porque se Judas tivesse conhecido Jesus de verdade, se Judas tivesse acessado o coração de Jesus de verdade, ele não tinha entregado o maior homem da face da terra nas mãos dos matadores. Não teria mandado Jesus para a cruz. Mas a verdade é que tinha que acontecer. Tinha que ter um Judas no meio da história. E eu não estou aqui cancelando a história por causa do Judas. Mas Judas, ele não acessou conhecer a Cristo. Ele não acessou isso. Ele andou com Cristo e não acessou essa chave. E a gente pode muito falar de Judas, irmão. A gente pode meter o pau em Judas. Judas não valia nada. Aquele malcriado vendeu Jesus por 30 moedas. Olha, vê se pode. Só 30 moedas. Tinha que ser mais então? Mas sabe o que é? Muitas das vezes nós vendemos a Jesus por muito menos. Por muito menos, por 5 minutos de prazer nós vendemos Jesus. Essa é uma verdade. Aí vem você falar comigo que Judas foi mal porque vendeu Jesus por 30 moedas. Pelo menos foi 30 moedas, não foi 5 minutos de prazer.
Pastor, é pesada a palavra. É verdade, irmão. Nós temos que entender que quando nós abdicamos de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos vendendo a primogenitura que Ele nos dá, a bênção que Ele nos dá de conhecer a face dEle, de estar mais perto dEle. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Conhecer a Deus é mais valioso do que qualquer bênção. Pastor, mas eu estou passando por tanta dificuldade, sim, irmãos. Paulo, antes de conhecer a Cristo, era um homem respeitado, escuta isso, estudado e influente, mas depois que encontrou Jesus, ele declarou que tudo o que tinha antes não era nada comparado a Cristo. Paulo, eu não sei se você sabe, ele era romano. Ele estudou na melhor faculdade da época, ele caminhava com os doutores mais renomados da época. Mas Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro com Cristo, de bater de frente com o muro, vamos dizer assim, e tomar aquele choque, ele entende que ele poderia ter todo o conhecimento da terra, mas nada valeria, porque importava muito mais conhecer a Cristo e quem Cristo era. Irmãos, o que eu aprendo com Paulo é que eu posso ser o maioral, eu posso ser o dono da maior empresa, eu posso ser o mais mestrado, o doutorado, o PhD, o Full HD, o Sony Bravia, que não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, não é o meu conhecimento que vai me levar para o céu. E eu não estou falando aqui não estou fazendo alusão sobre não estudar, pelo amor de Deus, mas até a sua teologia maioral, maravilhosa, cheia de coisinhas e estrelinhas, não vai te levar para o céu, porque conhecer a Cristo é muito mais do que isso. Como eu disse, não estou fazendo alusão de não estudar a Bíblia, viu? Pelo contrário, é através da palavra dele que nós vamos o conhecer. Mas não adianta nada conhecer as Escrituras e não praticá-las. Não adianta nada saber de qual o Salmo 23, mas na hora que está passando aperto, começar a xingar até a alma dos outros. Não adianta nada. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, o primeiro versículo diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mas muitas das vezes, nós sabendo desse versículo, nós viramos as costas e o primeiro apuros que nós passamos é assim: agora eu vou morrer. Agora já não tem jeito mais. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se em Salmos 23 está dizendo que você não vai ter falta de nada, onde é que você esqueceu do Jesus que prometeu a você que você viveria milagres maiores do que Ele? Se eu leio Salmo 23 e eu tenho convicção e eu conheço ao Cristo que me libertou, eu sei que eu posso passar uma dificuldade hoje, que eu posso passar uma dificuldade pela manhã, mas Deus virá e suprirá todas elas em nome de Jesus. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer. Esse é o Jesus que nos mostra face a face. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que não tinha nada mais importante do que conhecer a Jesus. O que é mais importante para mim hoje? É cuidar da igreja? É cuidar da minha família? Isso é importante. Isso são as coisas mais importantes terrenas que eu posso viver hoje. Cuidar da minha família, cuidar da igreja. Para mim, como pastor, é. Mas de nada vai valer se eu não tiver o meu momento íntimo com Cristo, de conhecê-lo de perto. Não adianta eu vir para a igreja, sentar nesse banco, ouvir todos os dias uma palavra nova, levantar minha mão, glória a Deus, aleluia, se eu não tenho intimidade com Cristo. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão, barulho não traz avivamento, mas avivamento traz o barulho. Você consegue entender isso? Barulho não traz avivamento. Barulho é simplesmente lata vazia, mas quando o real avivamento, quando a mudança de vida que eu vivo em Cristo acontece, vai haver barulho, porque pessoas vão olhar para mim e vão dizer: uau, aquele Max que eu conheci nem parece que existe mais. É isso que vai acontecer, porque quando eu começo a conhecer a Cristo em verdade,
eu não consigo viver mais da mesma maneira. E a primeira vez que eu ouvi isso, para mim foi, como assim? Ninguém muda da água para o vinho, ninguém muda de um dia para o outro. Mas existe uma diferença entre levantar a mão e aceitar a Jesus, e realmente reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Como assim, pastor? Explica melhor. Eu posso vir todos os dias na igreja, irmãos. Posso vir todo dia na igreja e não conhecer a Cristo. Por quê? Porque eu venho, entro aqui, saio aqui, eu volto lá para fora, cometo o mesmo pecado todos os dias, vivo a mesma vida, não mudo. Mas quando eu conheço realmente a Cristo, irmão, eu não consigo mais. O Espírito Santo começa a me incomodar. Quando eu dou abertura real para o Espírito Santo começa a incomodar a gente. Eu não sei se você já viveu uma situação dessa, mas eu como ser humano, e eu vou confessar para vocês, isso acontece comigo. Já aconteceu muito, tem acontecido menos. E eu creio que até eu encontrar com Cristo vai acontecer menos ainda. Mas às vezes a gente está praticando alguma coisa que não vai de encontro ao caráter de Deus, ao caráter daquilo que Ele tem para nós, e vem o Espírito Santo no ouvido da gente e sopra assim: meu filho, não faz isso não, isso vai me desagradar. Você já passou por uma situação assim? Irmãos, esse é Jesus. Conhecer a Jesus é isso, ter intimidade com Ele, para ouvir a voz dEle me dizendo: meu filho, vai por esse caminho, é nesse caminho que eu tenho para você, é aqui que eu tenho uma vida de abundância para você, é aqui que eu tenho aquilo que eu escolhi para você. Conhecer o Espírito Santo é isso. Pastor, mas isso é muito simples. Sim, irmão, é simples. A gente que complica tudo, a gente que quer viver um evangelho louco, cheio de estrelinha, cheio de coisinha maravilhosa, todo dia uma novidade. Mas a maior novidade que eu posso contar como cristão é que um dia Jesus deixou a eternidade, desceu a essa terra e disse: eu vou morrer por você para salvar a sua vida. Essa é a maior novidade que nós podemos contar. Não tem nada maior do que isso. E se Deus não te desse nem mais um milagre? Se Deus te desse assim: a partir de hoje você vive por você mesmo. Seria difícil, não? Não, esse Deus aí eu não quero. Eu quero um Deus só que me abençoa. Eu quero um Deus que vai fazer tudo por mim todos os dias. Eu não preciso nem sair para trabalhar mais. Ele vai mandar o corvo aqui, aquele mesmo corvo que alimentou Elias lá, e vai mandar aqui todo dia para me dar comida. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. E por último, a vida eterna não começa no céu. Como assim, pastor? A vida eterna não começa no céu. Que heresia é essa? De onde você inventou isso, pastor? Não é heresia, eu vou te provar. A nossa vida eterna começa quando nós abrimos o nosso coração e começamos a conhecer a Cristo, porque isso vai trazer até nós um novo tempo, uma nova vida, e nós vamos entrar diante dEle, da presença dEle, até que Ele venha, e aí nós estaremos junto com Ele. Essa é a verdade, irmão. A gente pensa que a gente vai viver só luta aqui, luta, vai vir Deus um dia tomar a nossa mão, nos levar para o céu e... Não, Ele tem bênçãos para nós hoje, Ele tem para mim e para você hoje. Eu não estou esperando chegar no céu para receber bênção, eu estou pedindo a Ele, porque eu o conheço, e eu sei que Ele pode dar. Esse é o meu Deus. Eu não preciso chegar no céu para receber bênção não, irmão. A palavra dele diz que eu viverei os melhores dias, de nada terei falta, porque Ele é o meu Deus, e esse é o conhecimento que eu tenho do meu Senhor Jesus. Nós precisamos buscar e prosseguir buscar cada dia mais pela face do Senhor. Nós precisamos entender que através do conhecimento que nós temos dele, nós acessaremos bênçãos dos céus, bênçãos que Ele tem para nós. E eu começo a terminar nessa noite. Deus pode te dar tudo, mas o que Ele mais quer te dar é Ele mesmo. Deus pode te dar tudo, mas o que Ele mais quer te dar é Ele mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque a partir do momento que Ele é Senhor da sua vida, você passa a ser mordomo da sua vida.
você passa a cuidar de você para Ele, para entregar para Ele. Essa é uma verdade. Eu ouvi isso, e a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, confuso. Deixa eu processar primeiro. Quando eu sou mordomo de mim mesmo, mordomo do que eu tenho, tudo é dele. E ele começa a trabalhar sobre isso. E ele começa a fazer todas as coisas. Porque eu entendo que eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu não sou responsável mais por mim mesmo. Eu estou cuidando daquilo que Deus me deu. Olha que lindo. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Ele pode te curar, Ele pode prover para você, Ele pode restaurar a sua vida. Mas o seu maior presente para mim e para você é vida eterna. Não é somente uma cura. Irmãos, uma cura é somente parte daquilo que Ele veio fazer para a sua vida. Essa é o 1%. Te dar uma bênção é o 1% daquilo que Ele é para você. Não se contente com migalhas, meu querido. É simplesmente pequenininho. Eu preguei isso aqui um dia desses. A mulher cananeia, ela pede Jesus, mas eu vou comer daquilo que cai da tua mesa. Não tem problema, mesmo que sejam as migalhas que caem da sua mesa, eu quero comer. Ei, eu não quero comer das migalhas não, eu quero sentar na mesa, eu quero participar daquilo. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. É isso que nós temos que entender, que nós não viveremos de migalhas, nós não viveremos só de cura e libertação. Não, Deus tem muito mais. Sabe por quê, irmão? Moisés, e eu vou te dar um exemplo bem prático aqui. Moisés viu sarça arder, Moisés viu sair a água da rocha. Moisés foi o homem que Deus usou para atravessar o povo pelo deserto por 40 anos. E Moisés viu provisão, Moisés viu bênção, as roupas deles esticavam, os sandálias esticavam. Moisés participou disso tudo. E no final, Moisés não viu a terra prometida. Moisés só viu a terra prometida. Ele não pôde entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque um dia Deus disse para ele, fala a rocha, e ele desobedeceu e bateu na rocha. Moisés conhecia Deus, Moisés sabia quem Deus era, e mesmo assim, ele não foi forte o suficiente para seguir aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus pode me dar tudo, irmão, Deus pode te dar tudo, mesmo assim, se você não o reconhecer, não será o suficiente, não será o suficiente. Nós precisamos entender isso. Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, Deus se revelou como Jeová Jiré. Mais do que prover um carneiro, Ele se mostrou como provedor. Abraão está lá no monte, subiu para sacrificar com Isaac. Isaac pergunta a ele, pai, cadê o objeto do sacrifício? Cadê o cordeiro? Eu imagino Abraão olhando para ele falando assim, meu filho, a gente já tem. A gente já tem. Olhando para o filho dele e dizendo, Deus proverá. Deus proverá. Abraão conhecia a Deus, irmão. Abraão sabia que Deus não sacrificaria aquilo que tinha entregado a ele. Era simplesmente um teste de fé. Abraão conhecia o Jeová Jiré, Abraão experimentou provisão. Ei, quando eu conheço a Deus, quando eu experimento a Deus, eu sei que de nada terei falta, repita isso, de nada, repita mais forte, de nada terei falta, porque Ele é o Jeová Jiré. Aleluias, glória a Deus, esse é o nosso Deus. Agora eu vou te mostrar uma outra face de Moisés, tá? Moisés viu todos os milagres, Moisés viu todas as coisas acontecerem. Sabe qual que é uma das últimas coisas que Moisés diz ao Senhor Deus? Mostra-me tua glória. Porque ver milagre não é o suficiente, mostra-me tua glória, porque experimentar cura não é suficiente, porque experimentar libertação, minhas roupas crescerem não é suficiente, eu quero ver a tua glória, eu quero te conhecer de perto, eu quero estar nos teus braços. Era isso que Moisés estava dizendo, irmão. Só cura não era suficiente,
Só libertação não era suficiente, sinais e maravilhas não era suficiente para Moisés, porque Moisés queria muito mais, ele queria conhecer a face de Cristo. E eu te convido a ficar de pé nessa noite. Nós não precisamos somente aquilo que Deus faz. Nós não precisamos somente daquilo que Deus faz. Nós precisamos daquilo que Deus é. Ele pode todas as coisas, irmãos. Mas muito mais do que isso, Deus é tudo para mim e para você. Deus é tudo para mim e para você. Em nome de Jesus. E eu queria te convidar a fechar seus olhos. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer para mim e para você: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe o que está dizendo nesse versículo, irmão? Que se eu conheço a Cristo, de nada eu tenho falta. Eu sei que se hoje a minha vida se findar, eu estarei no melhor lugar do mundo. Se hoje a minha vida se acabar, não tem problema algum, porque Ele vai prover todas as coisas, Ele já tem um lugar preparado para mim e para você. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é o Jesus que nós conhecemos.